que eu reservei para conversar com você hoje na subárea de osteometabolismo são as questões que abordam a parte da fisiologia. Então, o metabolismo ósseo e a sua correlação a abordagens terapêuticas. E por que isso daí é tão cobrado na prova? É cobrado porque a gente já sabe que existe uma correlação grande, né? Intercâmbio entre conhecimentos da fisiologia e desenvolvimento de drogas. Às vezes, o conhecimento da fisiologia nos faz descobrir alvos terapêuticos e aí com isso desenvolver novas drogas. Mas algumas vezes acontece o contrário, né? O desenvolvimento de drogas nos permite conhecer melhor a fisiologia. Então, essas duas situações elas vão se complementando. E aí a prova do TIM costuma explorar isso, em especial na parte de osteometabolismo, porque a gente tem vários exemplos desse tipo de situação. Olha essa questão aqui. 2 residentes estavam conversando sobre uma proteína X com as seguintes características. Ela é produzida pelo osteócito, inibe a formação óssea e, quando afetada por mutação inativadora, ela causa a doença de Van Buchen. E aí se pergunta sobre qual proteína eles estavam falando. É produzida pelo osteócito e inibe a formação óssea. Então, veja bem, deixa eu te mostrar aqui uma figurinha só para você recordar, né, aspectos interessantes sobre a remodelação óssea. Então, olha só, aqui a gente está vendo, né, um esquema em que a gente tem aqui, ó, nessa primeira parte, a gente tem a superfície óssea em repouso. E aí, como que vai acontecer, né, o metabolismo ósseo? Primeiro vem os pré-osteoclastos, que vão ser transformados em osteoclastos ativos, né, eles vão se diferenciar, e essas células vão iniciar a reabsorção óssea. Vai reabsorvendo e forma o que a gente chama de lacuna de Haupt. Uma vez que a lacuna se formou, a gente vai ter migração de células mononucleares e dos osteoblastos, né? As células mononucleares que vão ser transformadas em osteoblastos. E esses osteoblastos, eles vão, então, começar a formação de osso, né? Aí, com a formação óssea, a deposição de matriz óssea, um outro tipo celular, que são os osteócitos, eles vão se distribuir aqui, no meio, né? Entre a matriz óssea e permeando, né, a parte de mineralização óssea. E assim a gente tem uma nova superfície óssea, né, restabelecida. Esse processo ele vai acontecendo continuamente, né? A gente tem reabsorção óssea com a formação das lacunas de Haupt, que depois vão receber, né, os osteoblastos, que vão promover formação óssea e restabelecimento da superfície óssea. Então, a gente tem 3 tipos celulares que são personagens principais aqui, né? A gente tem o osteoclasto, que é a célula que promove reabsorção, a gente tem o osteoblasto, que é a célula de formação óssea, e a gente tem os osteócitos, que são as células que ficam, então, permeando a matriz óssea e que vão participar na regulação da atividade osteoclastos e osteoblastos. Então, olha só que interessante. A diferenciação de um osteoclasto precursor em um osteoclasto ativo, ela vai acontecer, ela vai ser mediada por uma atividade do osteoblasto, ou seja, o osteoblasto, que é a célula de formação óssea, ele influencia na reabsorção óssea. Como é que isso funciona, né? O osteoblasto, ele produz uma substância, né? Ele tem um ligante chamado RANKL. Esse RANKL, ele se liga em um receptor chamado RANK, que está presente no precursor de osteoclasto. Aí, quando acontece essa ligação aqui, o precursor de osteoclasto se transforma em um osteoclasto ativo, vai promover a reabsorção óssea. Só que esse osteoblasto ele também produz uma outra proteína chamada osteoprotegerina. Essa osteoprotegerina, ela se liga aqui no RANKL e impede que esse RANKL se ligue ao receptor RANK. Ou seja, essa proteína aqui impede a diferenciação do osteoclasto. Portanto, ela vai diminuir a reabsorção óssea.
Então, para você ver que esses tipos celulares, eles interagem entre si. Quer ver o osteócito influenciando também? O que ele vai fazer? Ele vai produzir uma proteína chamada esclerostina. E a esclerostina, ela vai influenciar na atividade dos osteoblastos. Então, as células mesenquimais, que formam os pré-osteoblastos, e que depois vão ser transformados em osteoblastos maduros, vão promover a formação óssea. Para que isso aconteça normalmente, a gente não pode ter essa proteína produzida pelo osteócito. Essa proteína, chamada esclerostina, ela inibe a diferenciação, ela inibe essa transformação células precursoras em pré-osteoblastos e também em osteoblastos maduros. Então, o osteócito é uma célula que influencia a atividade dos osteoblastos. E aí, então, dito isso, voltar aqui para a gente voltar lá na questão. O que ele estava perguntando mesmo? Ele estava perguntando sobre uma proteína que é produzida pelo osteócito e inibe a formação óssea. Essa proteína é exatamente a esclerostina. Essa proteína que eu acabei de mostrar nessa figurinha que a gente viu. Agora deixa eu te mostrar outra questão, agora da prova de 2019, que também aborda esse tema. Olha só. Na figura abaixo, a substância A, produzida pelo osteócito. Então, uma substância produzida pelo osteócito, que está aqui na matriz óssea, inibe a atividade osteoblástica e estimula o osteoclasto. Uma nova classe de droga usada para o tratamento da osteoporose atua bloqueando a substância A. Então, quem que seria, né, a substância A e a substância A, a nova classe de drogas, que seria aqui pela figura AB. Então, veja bem, quem que é a substância produzida pelo osteócito que inibe a formação óssea? A esclerostina, a gente acabou de ver, né? E daí a gente tem uma nova classe, né, de drogas que são utilizadas no tratamento da osteoporose, que seria o romosozumab, né, que é uma droga que é, na verdade, um anticorpo monoclonal anti-esclerostina, quer dizer, ele vai bloquear a ação da esclerostina e, portanto, vai permitir a formação, né, de osteoblastos maduros e promover a formação óssea. Então, esse intercâmbio entre mecanismo de ação de drogas e esse intercâmbio entre o mecanismo de ação de drogas e a fisiologia, ele é muito intenso, ele é muito presente no metabolismo ósseo, né? E daí o pessoal tem muita dificuldade. Por quê? Porque ninguém quer ficar estudando fisiologia. Porque a fisiologia, o metabolismo ósseo, né? Ele parece algo complexo demais. E aí, qual que é a minha tese? É a seguinte, é de que se você aprender fisiologia, todo o restante vai ficar muito mais fácil. A questão é, por que você acha difícil? Por que você não quer se dedicar a isso? Porque te falta um bom método para você aprender a fisiologia. Se você tiver um bom método, se você tiver explicações, né, um entendimento, uma coisa que faça sentido para você, daí você vence essa etapa, que é a etapa do aprendizado da fisiologia, e aí, meu amigo, tudo fica muito, muito, muito mais fácil. Então, se você entendeu esse mecanismo, né, de quem é quem são esses personagens, quem é o osteócito, quem é o osteoblasto, quem é o osteoclasto, como que eles atuam ali no metabolismo ósseo, e aí você vai preenchendo com os demais personagens. Opa, peraí, o osteócito, ele influencia a atividade dos osteoblastos, principalmente, e também dos osteoclastos. O osteoblasto influencia a atividade do osteoclasto. E como é que isso acontece? Como que se dão essas interações? Aí você vai refinando, né, o conhecimento. Opa, o osteócito fabrica a esclerostina. E a esclerostina faz o quê? Ela vai lá inibir a diferenciação do osteoblasto. E aí você pode dar um passo além. Mas como é que isso acontece, né, do ponto de vista celular? Como é que esse mecanismo intracelular acontece? Aí você rebusca mais esse entendimento. E aí você vai empilhando os conhecimentos. E daí, quando se fala em anticorpo, anti-esclerostina,
daí a coisa fica muito mais fácil. Esses conhecimentos você já tem uma noção das coisas. Então, tudo é uma questão de empilhamento. Quer se tornar endocrinologista, você vai precisar ser aprovado na prova de título. Sempre falo e repito aqui, né? Porque, assim, não tem como para você passar na prova de título de especialista, você tem que seguir um caminho. Primeiro, você tem que se inscrever para ela. Então, você vai ter que preencher pré-requisitos para que você possa se inscrever para a prova. Beleza. Se inscreveu, o próximo passo vai ser você ter condições de passar na prova, né? Sentar ali para fazer e realmente ter um desempenho na prova à altura. Então, assim, essa preparação, como é que você faz para se preparar para a prova, né? Você se prepara com o preenchimento dos pré-requisitos, ao mesmo tempo em que você se prepara com o acúmulo de conhecimentos. Então, é importante que as duas coisas caminhem juntas. E aí, se você tiver um bom método que te mostre fisiologia, começando pela fisiologia, de uma forma realmente concisa, daí você consegue chegar no aprendizado das complexidades da especialidade. Porque, olha, endocrinologia não é fácil, endocrinologia é difícil, é claro que é. Se tornar especialista, né, se tornar endocrinologista é uma grande transformação. Então, assim, isso não vai acontecer, né, como um passe de mágica. Isso vai requerer uma trajetória. Agora, essa trajetória vai se tornar possível se você seguir um método que realmente te encaminhe nessa direção, o empilhamento dos conhecimentos a partir das bases. E olha, isso cai na prova mesmo. Então, eu te mostrei aqui, e inclusive o pessoal erra e erra mesmo as questões, nesse caso aqui, né, sobre a fisiologia, o osteometabolismo, né, e as suas peculiaridades, enfim. Isso tem tanta implicação porque as drogas estão aí, né? E a gente tem novas drogas chegando, né, o tempo inteiro aí, para nos colocar em xeque, né? Será que a gente está acompanhando? Será que a gente está? Então, assim, é por isso que a prova vai cobrar, né? E a prova do TIM é uma prova que realmente cobra de você estar atualizado, né? Então, não basta você ter os conhecimentos gerais, né, da especialidade, também é importante que você esteja por dentro das novidades, das atualidades. Então, novas ferramentas de tratamento para a osteoporose, né, tem surgido aí, né? A gente está em pleno momento de surgimento de novas ferramentas de tratamento da osteoporose, inclusive de agentes de formação óssea, como é o caso do romosozumab, que é uma droga que é um anticorpo monoclonal anti-esclerostina. Então, se eu digo isso agora para você, depois de ter te explicado sobre a fisiologia, eu acho que fica muito mais fácil você entender que essa nova droga é um agente de formação óssea. Por que ele é um agente de formação óssea? Porque é uma droga que vai permitir a diferenciação do osteoblasto. Vai permitir que o osteoblasto atue. E o osteoblasto é a célula que promove formação óssea. Então, por essa razão, o romosozumab, ele é um agente de formação óssea. Então, se você entende esses mecanismos todos, daí as coisas começam a fazer muito mais sentido para você. Hoje eu te mostrei mais algumas questões, né, que estão na top list das questões que mais reprovam a prova do TIM.